Após a habitual pausa de verão, é com enorme prazer que volto à sua companhia e confesso que até já estava com saudades. O episódio de hoje do Turismo em Destaque vai se debruçar e focar sobre aquilo que aconteceu ligado ao turismo de positivo e negativo durante este verão. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa-turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Antes de iniciar a minha resposta, queria aqui dizer duas coisas muito rápidas. A primeira para dizer e sublinhar o quão bom é estar de volta, estar de regresso à sua companhia, sobretudo para juntos podermos falar um pouco daquela que é esta maravilhosa e fascinante atividade económica que é o turismo. E a segunda coisa para referir que o programa de hoje é uma espécie de compilação de perguntas e de temas que me foram remetidos durante esta pausa de verão para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa-turismoemdestaque@gmail.com, as quais naturalmente agradeço. No fundo, é uma espécie de síntese das principais preocupações e dos temas que motivaram o interesse por parte da comunidade turística durante este verão. E já agora aproveito para uma vez mais referir que foi justamente este o propósito com que este endereço foi criado, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os temas aqui a abordar. Portanto, não se esqueça, use e abuse do endereço programa-turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação é que faz este programa. Dito isto, vejamos então se o país deixou ou não, entre aspas, o turismo ter umas férias descansadas, ou pelo menos se deixou que todos quantos dedicam a sua vida diária à atividade turística de espírito livre para apenas pensarem em acolher bem aqueles que nos distinguem com a sua visita, que cá vêm criar riqueza, emprego e contribuir para o fortalecimento da nossa economia. E, portanto, permitam-me que, desde já, ilustre esta minha resposta, focando 6 pontos, 4 pela negativa e 2 pela positiva, que ocorreram em Portugal durante esta pausa de férias do Turismo em Destaque. Começando pelos negativos, pelos menos bons, a primeira destaque vai justamente para o caos que se verificou na saúde. Já seria seguramente grave para todos nós se repetisse aquilo que aconteceu nos últimos anos. O problema é que tudo isto se agravou e, portanto, do grave passámos, por assim dizer, para o gravíssimo, com inúmeros serviços, nomeadamente urgências hospitalares, encerradas. O que, naturalmente, é mau para os residentes e, como eu tantas vezes sublinho e digo, o que é mau para os residentes é igualmente mau para os turistas, tal como o vice-versa. E claro está que isso acabou por afetar a nossa imagem externa. Aliás, a concorrência, como se as notícias não bastassem, imediatamente se aproveita disso. Hoje em dia a concorrência pelos fluxos turísticos internacionais é feroz e, naturalmente, que os destinos nossos concorrentes sobrevalorizaram toda esta situação e dela deram nota. E claro está, também convenhamos, é bom dizê-lo, que ninguém gosta de ir para um destino ou escolher um local para gozar as suas férias que possa ter este tipo de problemas. A segunda destaque pela negativa é a surpresa daquilo que se tem falado em torno do tão propalado 15º mês, ou se quisermos, o prémio de um salário de distribuição de lucros que este ano as empresas podem pagar aos trabalhadores e que, de acordo com aquilo que tinha sido dito pelo anterior governo do Partido Socialista, que aliás foi quem introduziu a norma no Orçamento de Estado deste ano, de 2024, embora não tenha clarificado as condições que o mesmo prémio poderia ser dado, apenas afirmando que o dito estaria isento de contribuições para a Segurança Social e de IRS, e também igualmente pelo PSD, que na campanha eleitoral fez essa promessa e que depois do governo ter chegado ao governo, como presentemente tem essa responsabilidade, também incluiu esta situação no seu programa. O facto é que, apesar destas declarações de intenções, veio agora a autoridade tributária, através de um ofício circular vinculativo, esclarecer que, afinal, esse dito prémio terá que ser não é parcialmente isento de IRS, uma vez que o seu valor vai acabar por contar para a taxa de retenção, que assim acabará sempre por disparar, justamente no mês em que o referido prémio for pago, afetando o poder de compra de quem o recebeu, mas, sobretudo, pior e mais importante, isto demonstra, mais uma vez, que as promessas são sempre mal explicadas, isto quase até parece de propósito, e feitas apenas de meias verdades para arranjar sempre um caminho de fuga. Mas, sobretudo, e para aquilo aqui que mais diretamente nos interessa, menos poder de compra significa menos capacidade aquisitiva, logo também menos consumo turístico.
A terceira nota ou referência negativa vai para os incêndios. Embora, em abono da verdade, eu tenha que dizer que, infelizmente, que até ao momento, e esperemos que a situação não se agrave, tenha havido uma redução, quer no número de fogos, quer na área ardida, comparativamente a anos anteriores, o que naturalmente deve ser saudado, esta boa notícia acabou por ser engolida pelo incêndio ocorrido em agosto numa das principais regiões turísticas do nosso país, a Madeira. Mas de tudo, o mais grave foi a atuação dos agentes políticos regionais e também da entidade regional de proteção civil, pela forma, por um lado leviana, por outro lado também algo sobranceira, com que trataram este assunto, dado que quando se transformou esse incêndio numa autêntica catástrofe, é que decidiram pedir, ou melhor, decidiram aceitar a ajuda, quer do continente, quer externa, que lhes tinha sido oferecida, e claro está que a mesma se veio a revelar crucial para debelar rapidamente o dito incêndio, ficando nós até hoje sem percebermos quais as razões dessa demora. Só que o problema é que tudo isto teve e infelizmente vai continuar a ter impacto na imagem e no território de uma região tão importante e com tão grande peso no turismo nacional. E, finalmente, em quarto lugar, o último ponto negativo, para referir a vergonha, não há outra palavra que o descreva, quase diária com que nas últimas semanas, ou se quisermos ao longo de todo o mês de agosto, se viveu nas chegadas e partidas do aeroporto de Faro, relativamente ao nível do controle das fronteiras. Eu tinha alertado já para esta situação em abril passado aqui no Turismo em Destaque, devido à incapacidade de resposta e processamento dos turistas, tornando num autêntico pesadelo as entradas e saídas em Portugal e dando, sobretudo, uma imagem péssima do destino. E nós não nos podemos esquecer que este destino em concreto é tão só a nossa principal região turística. Ora, depois de tantos alertas, depois de tantos avisos, convenhamos que, e perdoem-me o desabafo, isto até parece de propósito. Vejamos agora então os destaques pela positiva. E o primeiro deles vai para a Câmara Municipal de Grândola pela coragem demonstrada em apresentar uma proposta de revisão do seu PDM, do seu Plano Diretor Municipal, que impõe um limite à construção de novos empreendimentos turísticos no litoral. Recordo que o litoral de Grândola vai desde Troia até Melides, ou seja, numa costa de 45 km de praia, onde estão incluídos os poucos mais de 3 km da afamada Comporta. E, entre outras propostas, esta nova revisão do PDM está proposto pela Câmara de Grândola, visa proibir hotéis com mais de 100 camas e reduzir em 30% o número de camas dos projetos que, entretanto, já estavam aprovados, em nome da sustentabilidade, como forma de proteger o território e também em defesa do turismo regenerativo. Ora, como aqui tenho defendido, para que o nosso turismo tenha futuro, é fundamental que haja o arrojo de estabelecer limites ao seu desenvolvimento, mormente ao seu crescimento descontrolado. E a segunda nota positiva vai para um aspecto mais geral, de âmbito mais global, mas que vai acabar por ter impacto na melhoria do poder de compra das pessoas, das famílias e também das empresas, e sobretudo de quem tem empréstimos bancários, normalmente crédito à habitação. E refiro-me em concreto à descida sustentada que se tem vindo a verificar da inflação, não só em Portugal, mas em toda a União Europeia e em particular na zona euro, o que deve levar a que o Banco Central Europeu nos próximos dias venha a anunciar uma nova descida das taxas de juros e, consequentemente, isso significa o maior alívio das prestações creditícias no último trimestre, o que motivará maior desafogo e, logo, maior capacidade para a aquisição de produtos e serviços turísticos por parte das pessoas e das empresas. Só que no nosso caso, no caso português e no que respeita às famílias, esta boa notícia ainda vai ser complementada com uma outra, que é a deste mês de setembro e o próximo mês de outubro entrarem em vigor as novas tabelas do IRS, que, como têm efeitos retroativos ao início do ano, vão provocar também elas mais um alívio financeiro às famílias. Portanto, e para concluir, e apesar destas boas notícias, infelizmente as menos boas acabaram por ser, como se viu, em maior número, o que motivou que este ano o turismo não tenha tido propriamente grandes possibilidades de descanso nesta sua estação de férias. Em minha opinião, há aqui também 6 pontos que este verão e naquilo que diretamente diz respeito à atividade económica do turismo merecem uma palavra. E desses 6, selecionei 3 a que atribuí o sinal menos, um com aspectos positivos e negativos, ou seja,
com o sinal assim assim e 2 com o sinal claramente mais. Comecemos então por aqueles que tiveram o sinal menos. E em primeiro lugar e à cabeça vêm os ataques ao turismo, ou se quisermos, ao excesso de turistas. Eu bem sei que isto parece quase que normal, que à falta de melhor o turismo acaba sempre por ser o tema da Silly Season, mas este ano toda esta situação ganhou proporções nunca vistas. E temo sinceramente que não se fiquem por aqui. Aparentemente é de bem, é correto, pelos vistos escolhe audiências dizer mal do turismo. Aliás, eu já tinha alertado para esta situação aqui no episódio 38 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, que foi para o ar no final de julho. E o problema é que aquilo que nos custa a todos nós que estamos ligados ao turismo, e tirando algumas poucas, mesmo muito poucas pessoas que estudam, que conhecem e que por isso têm procurado de alguma forma desmistificar os churrilhos de autênticas inverdades que são ditas acerca da atividade económica do turismo, nas quais modestamente me incluo, o facto é que os agentes da atividade têm mostrado um grau de passividade perante esta situação que não só me deixa estupefacto, como até me entristece. É bom termos noção que o turismo neste momento está debaixo de fogo. E merece mais. Merece que o defendamos, que haja, se necessário for, quem não se acobarde e dê o peito às balas. É que se a maior parte das críticas são justas e infundadas e por isso a verdade tenha que ser resposta, outras há que têm razão. O meu segundo menos vai para as taxas turísticas. Incontáveis foram já as vezes que aqui a elas me referi e a minha posição por isso é subejamente conhecida. Fui, sou e serei sempre contra esta nova forma de extorsão que as autarquias inventaram para obterem sem esforço e através do trabalho e do rendimento alheios mais verbas para os seus desmandos, para as suas incompetências e para as suas insuficiências. Daquilo que fomos assistindo nas últimas semanas, parece que vamos ter uma onda de implementação de novas taxas turísticas a nível municipal, um pouco por todo o país, incluindo as regiões autónomas, e até ao aumento brutal de outras que, entretanto, já estão a ser cobradas. Há muitos anos, eu bem que avisei que se estava a abrir uma autêntica caixa de Pandora. E a prova está aqui e mais do que à vista. E como não podia deixar de ser, o meu terceiro destaque com sinal menos vai para um tema que aqui também recorrentemente tenho abordado, a privatização da TAP. Lamento ter que sublinhar, mas tudo o que tenho dito está a acontecer e tem vindo a confirmar-se. É triste, ao fim de tantos e tantos anos, continuarmos a observar decisões a serem tomadas de forma leviana, nem sequer procurando aquela informação que está, por vezes, à simples distância de carregar numa tecla e, portanto, que é acessível a qualquer um. Para já nem sequer falar que Portugal continua a ser uma estratégia, a ser uma política para a aviação e, mesmo assim, isso não impede de por umas vezes querer privatizar, outras nacionalizar, outras voltar a privatizar uma das nossas principais e mais estratégicas empresas. É tudo mau demais para ser verdade. Continua-se a buscar um comprador para a empresa dentro, ou se quisermos apenas dentro do panorama europeu, e a brincar-se às companhias aéreas, como o recente relatório da Inspeção-Geral de Finanças veio demonstrar, como se ainda isso fosse preciso. Aliás, eu tenho para mim que no que diz respeito a este relatório, a posição se calhar ainda nem para o adro saiu. Não seria melhor, não seria mais sério, não se defenderia melhor o interesse nacional, a economia e o nosso turismo se se definisse em primeiro lugar qual o rumo a seguir, em vez de se andar constante e recorrentemente a decidir sobre o que não se sabe e, pior, sobre aquilo que nem sequer se quer saber. Custa-me a mim e, por certo, também a muito boa gente, ver o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, a ser esbanjado desta forma. Passemos agora ao assim do turismo neste verão. Para realçar que as minhas previsões e alertas também aqui se confirmaram. O mercado interno caiu neste verão, muito fruto da perda de poder de compra, o que fez com que alguns setores turísticos, como por exemplo a restauração, se ressentissem e vissem as suas expectativas desta época alta goradas, num momento, sobretudo, de grande necessidade, dados estarem, nesta altura, a serem liquidados os empréstimos que foram contraídos para sobreviver durante a pandemia. Vale ainda a pena mencionar que, igualmente, por uma questão de preço, houve muitos portugueses que abdicaram de fazer férias cá dentro e recorreram ao país vizinho, foram para a Espanha, por encontrarem uma oferta mais de acordo com as suas possibilidades. Se estes aspectos foram menos positivos,
Há um outro que foi mais positivo, foi que nos valeu, apesar de tudo isto, o desempenho dos mercados externos, que mesmo revelando alguma contenção no consumo para além daquilo que estava reservado, ou seja, para além daquilo que já estava incluído nos pacotes turísticos a quando da sua compra, acabaram por contribuir para que as atividades turísticas continuem, embora de forma mais moderada, em ascensão no nosso país. Quanto agora aos mais, àqueles que merecem um justo destaque e aplauso, vale a pena, por um lado, sublinhar a iniciativa do Governo em dar o pontapé de saída para a revisão do regime jurídico dos empreendimentos turísticos, que já precisava há muito de ser adequado a novas realidades, tal como precisam os regulamentos que define o exercício das diferentes atividades turísticas de outros setores, mas esperemos que este tenha sido um pontapé de saída que frutifique para outras áreas e também, por outro lado, a iniciativa da ARESP, da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, em apresentar os seus contributos para o Orçamento de Estado para 2025, contemplando uma série de propostas decisivas para o futuro da atividade turística e das suas empresas, que são, no fundo, o seu grande motor. Taxa intermédia do IVA em 10%. Redução da TSU, do IRC e do IRS, ou a criação de um Centro Nacional de Competências, Inovação e Investigação para a Gastronomia, são, entre outras, propostas que devem merecer a ponderação quer do Governo, quer dos demais partidos políticos, normalmente aqueles que têm assento parlamentar. Enfim, e em conclusão, e como procurei rapidamente demonstrar, tanto pelos bons como pelos motivos menos bons, comprovou-se que o turismo este ano não teve tempo para férias. Vemo-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para poder dar a sua opinião, partilhar ou simplesmente ver ou rever os meus comentários.